E aí, galera, tudo bem? Aqui é o David Chiodini do On The Clock do Pro Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje vou estar trazendo para vocês 12 nomes de sleeper, 12 nomes de sleepers aqui. É gente pra caramba, aí serão quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends para você tentar a sorte lá naquele metade do draft, final do draft, né? O porquê que eu tenho eles como sleepers, né? Por que eu entendo que eles sejam sleepers. Então vou falar um pouquinho de cada um. Esse material que sim, será exclusivo pro podcast. Eu até tô postando lá no Instagram, nome a nome, o ADP atual, e qual que é, em que posição que ele está sendo escolhido, tudo mais, mas eu não estou explicando como eu fazia nos outros anos, né? Já dava ali meus detalhes, por que eu achava, o que eu imaginava, e também não vai ter vídeo no YouTube falando sobre sleepers, vai ficar exclusivo para você que ouve este podcast e que, caramba, o último episódio começou a bombar. Eu acho que oficialmente a nossa temporada de Fantasy Football tá chegando e isso deixa a gente muito feliz. Isso dá aquele ânimo a mais pra gente tocar o barco aqui e seguir fazendo o nosso... Não digo nosso trabalho, porque trabalho é uma coisa que normalmente tu recebe pra isso, né? Mas fazendo aquilo que a gente gosta, aquele hobby bacana que não machuca ninguém e que ajuda a expandir ainda mais nossa paixão pelo futebol americano, pela NFL, através do Fantasy Football, certo? Não temos grandes notícias também para dar, eu vi uma notícia que é para sair a decisão entre hoje e amanhã, então nessa semana provavelmente teremos a decisão sobre o caso de Deshaun Watson, se vai aumentar ou não. A tendência é que aumente a punição, né? Lembrando que jogadores que estão com suspensões e tudo mais, se você já está começando a fazer draft agora, tem a situação do Kamara, que pode se estender por ano que vem, mas ainda é dúvida. Tem a situação do DeAndre Hopkins, que está suspenso por 6 jogos. Isso é muito cruel para o seu fantasy, tá? Evite ao máximo essa questão da suspensão, porque nem para colocar na injured reserve tu vai conseguir. Então tem que ficar muito de olho nessas situações, porque vamos fazer um cálculo simples, né? 6 jogos, caso do DeAndre Hopkins, são 6 jogos de 14 jogos da temporada regular. É quase metade da temporada regular que tu vai perder. Daqui a pouco tu poderia estar pegando um outro cara naquela mesma situação, naquele mesmo local, na mesma escolha de draft, que realmente vai te ajudar. De repente, na volta do Andrew Hopkins, ele não vai conseguir te ajudar a se classificar se você acabou gastando essa pique nele e o restante do seu time não colaborou. Uma outra notícia que a gente tem aqui é a questão do Zach Wilson, né? Para quem viu a primeira semana da pré-temporada, inclusive foi nesse final de semana, né? Nem comentei. Eu vou comentar um pouquinho sobre alguns jogadores que eu achei interessantes aqui nessa nossa introdução, para ir quebrando um pouquinho do gelo. O Zach Wilson, que ele jogou contra o Philadelphia Eagles, os Jets ganharam no Philadelphia Eagles nessa primeira semana da NFL e da pré-temporada, e ele acabou numa jogada totalmente sozinho, machucando o joelho. No início se imaginou que poderia ser, até surgiu boatos de ACL, né, de LCA, de ligamento cruzado anterior, mas que foram desmentidos e agora fala-se em um problema ósseo, na verdade, né, no joelho dele, e uma questão de um menisco estourado também, né, um problema no menisco, que ele ficaria de fora de 2 a 4 semanas, ou seja, ele vai perder o início da temporada regular da NFL. Provavelmente teremos Joe Flacco como quarterback. Não vejo isso como uma coisa tão ruim em comparação ao Zach Wilson para os seus jogadores de ataque, né? A questão muita gente aí de olho no Elijah Moore, no Garrett Wilson, que também a gente não conseguiu ver muito desses caras. Deixa eu abrir aqui o calendário da pré-temporada. Para mim, o que na semana passada eu dei a dica para vocês, né? Primeira semana da NFL. Primeiro, tu vai assistir os jogos que vão ter titulares. Tem jogos que tu já abria e de cara já via que era o segundo, o terceiro time às vezes. O segundo até às vezes até era válido, mas o terceiro time aí é sacanagem, né? E outra, jogadores aí novos que estão chegando na liga, como os calouros, que normalmente tem um tempo um pouquinho maior, ou jogadores que estão chegando via troca de outra equipe, via free agency. Então, essas coisas que a gente acaba tentando tirar um pouquinho, né? Dar aquela espremida e ver se sai
algum suco de alguma informação pra gente ter uma ideia aqui pro Fantasy. E eu tinha dado essa dica na semana passada de assistir principalmente o primeiro período de cada jogo, e foi o que eu fiz. Alguns jogos eu assisti um pouco mais, dependendo se os titulares continuavam em campo. Outros jogos eu acabei pegando alguns lances, né? Acompanhei até o final Eagles e Jets. Perdi a metade do jogo vendo outros jogos, mas assisti o finalzinho ali, que achei que os Eagles iam ganhar, pelo menos ganhar na pré-temporada, perderam. Mas nada importa, na verdade, aqui, né, pra pré-temporada, importa os jogadores, não importa o resultado final. A gente cansou de ver times aí tomarem 3, 4 derrotas, como era antes, né, 4 jogos da pré-temporada, e chegar na temporada regular e fazer bonito. A gente teve jogos entre Patriots e Giants. O Kenny Golladay, eu não gostei muito do Kenny Golladay nesse jogo, ele teve um drop, não foi muito bem, né, ele esteve saudável, isso importa, né, isso não foi uma coisa que me chamou a atenção, tava de olho no Kenny Golladay. Ravens e Titans, eles jogaram com time reserva e o Mike Davis assumiu a posição de running back, é um nome aí pra quem, eu diria, para mesmo em Liga Redraft, se você escolheu o querido J.K. Dobbins, no draft, mesmo no redraft, tá? Escolhe o Mike Davis lá na última rodada, ou um pouco antes da última, para se garantir. Porque, cara, ele é o reserva imediato, até onde aparentemente ele é o reserva imediato. Então é um nome aí a se observar. Lions e Falcons, a gente viu um pouquinho do Marcus Mariota, viu uma recepção do calouro do Drake London, acabou se machucando na jogada, ficou de fora do restante da partida. Não teve muitas ações, assim, foi um jogo que eu até acompanhei um pouco mais. Gostei do Amon-Ra St. Brown, gostei bastante do Amon-Ra St. Brown. Eu acho que ele ganhou pontos pra mim, na verdade, em função do que eu vi dele em campo. Jaguars e Browns, a gente viu um Trevor Lawrence bastante tempo em campo. A gente viu um Deshaun Watson jogando, mas muito enferrujado. Isso me leva a dizer pra vocês o seguinte: caso a suspensão não aumente, eu não vejo o Deshaun Watson saindo cedo nos drafts, tá? E eu não vejo uma necessidade da gente buscar esse cara nesse ano. Eu achei ele muito duro, muito mal, assim, sei lá. É claro que tem toda aquela questão fora de campo ali que atrapalha até pra quem tá vendo ele em campo, né? Mas eu não sei, não gostei. Do lado dos Jaguars, quem a gente viu de interessante? O Travis Etienne. Gostei bastante da movimentação do Etienne. É um cara que, olha, interessantíssimo. A forma como ele jogou, assim, com a vontade. Claro, tá mais de um ano esperando por isso, né? Mas eu achei bem interessante, ganhou pontos pra mim também aí o Etienne. O jogo entre Eagles e Jets, a gente até viu um Jalen Hurts muito bem, com passes para Dallas Goedert, trabalhando bem com o Quez Watkins também. Jalen Reagor apareceu, nome que não deve ser nomeado, né? Mas não deu pra ver tanta coisa assim, sabe? Uma coisa que me chamou atenção foi Jason Huntley. É claro que o Kenneth Gainwell tava fora, o Miles Sanders tava fora, mas o Jason Huntley pode ser um cara que pinte aí, ainda mais que o Miles Sanders já saiu de treinamento com hamstring. Isso aí a gente sabe que principalmente pra posição de running back é bem complicado. Do lado dos Jets, a gente teve aí um pouco de Elijah Moore, um pouco de Garrett Wilson, mas nada assim muito a destacar. O Breece Hall esteve em campo também. Quem começou foi o Michael Carter, depois ele acabou entrando. Não vi grandes coisas assim. Do lado do Bengals e Cardinals, eles jogaram com o time reserva, ambos os times também, não me chamou tanta atenção, não tinha nada muito específico que eu estava observando nesse jogo. 49ers e Packers. Temos que falar de Romeo Doubs, é claro que sem overreaction, né? Quem ouve o podcast, quem me acompanha aí desde a época do draft, é um cara que eu venho falando muito no Romeo Doubs. E ele se mostrou em campo, ele mostrou que ele pode dar um resultado, ele tem sim a capacidade de ser o número 1. Eu não lembro se o Sammy Watkins jogou, mas ele seria a outra opção que, ao meu ver, tem grandes possibilidades de ser o número 1. Tem o Allen Lazard, que eu acho que perdeu um pouquinho, corre um pouco por fora. Mas pela expectativa, por tudo criado, pelo valor dele atual, eu acho uma ótima pedida aí o Romeo Doubs. Nos 49ers tivemos Trey Lance em campo.
Tivemos um touchdown do Danny Gray, que é um cara que não me chamou a atenção na época do processo de draft. Quando eu fiz o perfil dele, não me chamou tanta atenção, mas ele é um cara, claramente vai ser um alvo fundo de campo, né? Claramente a gente deve ver aí algumas bombas, alguns bons números para ele, mas até agora nada que... Ok, né? Eu vou começar a cuidar um pouco mais, mas não tanto. Do lado de Washington e Panthers, a gente teve Baker Mayfield em campo, não muito bem também. Pelos Commanders, eu gostei do Curtis Samuel, cara. Eu achei a movimentação dele interessante. Ele que também perdeu a temporada passada. Não lembro se ele chegou a jogar um ou outro jogo, mas eu gostei bastante da movimentação do Samuel. Foi algo que me chamou a atenção nesse jogo. Bears e Chiefs, tivemos... eu tenho alguma lembrança desse Bears e Chiefs? Caramba, não é algo que me recorda tanto esse Bears e Chiefs aí. Bills e Colts também jogaram com reservas. Khalil Shakir teve uma boa participação. Queria ver um pouco do Alec Pierce, mas não vi muita coisa, não deu pra ver, enfim. Steelers e Seahawks, George Pickens foi um ponto positivo. Do lado do Seahawks a gente tem uma questão que as notícias estão correndo ainda, né? A questão do Kenneth Walker com uma possível hérnia, há quem diga que não é hérnia, enfim. Tá começando a complicar a situação, né? Como é que os running backs lá no Seahawks não conseguem se manter saudáveis, né? É um complicador aí, né? A gente viu um Trubisky em campo, um Trubisky menos enferrujado do que o próprio Deshaun Watson, pra ter uma ideia. Eu gostei mais de ter visto o Trubisky se movimentando, passando, do que o Deshaun Watson. Mas é minha opinião, né? Do lado de Buccaneers e Dolphins, não acompanhei, porque realmente eles estavam com um time reserva. Quando eu vi que os dois estavam bem reservas, eu nem assisti. Texans e Saints, Damian Pierce, né? Damian Pierce, outro nome carimbado pelo fantasy futebolista arduamente desde da época de draft. E ele começou o Marlon Mack, né, pra dar aquela enganada. Quando entrou o Damian Pierce, a gente viu a diferença entre os running backs. E aquilo que eu falei lá atrás ainda, né? Damian Pierce tem todas as possibilidades de ser o melhor running back desse backfield, né? Com Marlon Mack, com quem que era aquele dos Cowboys, dos Broncos? Tá na ponta da língua, não sai. Mas o outro cara é o Rex Burkhead. Então, cara, Damian Pierce tá crescendo nos drafts, né? Tá começando a ficar caro. Eu já não duvidaria de ver ele saindo do Kenneth Walker, antes do Kenneth Walker, por exemplo. Logo. Do lado do Saints, o Chris Olave esteve em campo, mas não me chamou tanta atenção assim. Broncos e Cowboys. Não acompanhei tanto. Não acompanhei muito Broncos e Cowboys, não me recordo assim de nada. Se eu não me engano, também jogaram com reservas e eu acabei não tendo tanta disponibilidade para assistir. Chargers e Rams também jogaram aí com reservas. Tem um cara, um tal de Mac alguma coisa dos Rams que se destacou, mas é muito cedo ainda, né? A gente lembra do Marcus Callaway o ano passado pelo Saints, fez uma pré-temporada sensacional, começou a subir nos drafts. Eu apostei nele em algumas ligas, achei que ele poderia sim ter uma oportunidade boa, só que chega na hora da temporada regular, é um monstro totalmente diferente, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. A gente teve também Raiders e Vikings, que, vamos ver, teve alguma coisa que me chamou a atenção. Raiders e Vikings, não que eu me recorde. Esse não me chamou também tanta atenção assim. Nessa semana a gente vai ter aí jogos já nessa quinta-feira, Seahawks e Bears. Depois na sexta tem Patriots e Panthers, que já estão... O clima tá bem gostoso lá, tá dando uma pancadaria, já deu pancadaria no treino, e não é a primeira vez, inclusive. Na sexta também temos Packers e Saints e Rams e Texas. No sábado, logo à tarde, já tem Bills e Broncos, Colts e Lions, Chiefs e Commanders mais tarde, Dolphins e Raiders à noite, assim como Jaguars, Steelers, Vikings e 49ers, Titans, Buccaneers, Chargers e Cowboys. Eu achei que ia acabar aqui, eu não vi que tinha tanto jogo assim no sábado. No domingo a gente começa com Browns e Eagles, Giants e Bengals à noite, e também tem Cardinals e Ravens logo após... Começa às 9 horas, logo após o jogo das 8, que começa Giants e Bengals. O bom é que não tem muito jogo intercalado, aí tu consegue ver o primeiro tempo de um Giants e Bengals, por exemplo, que eu acho interessante pelos Giants,
mais pelos Giants. E depois tu consegue ver o primeiro tempo de Cardinals e Ravens, que não tem tanta coisa, mas dá pra observar. E na segunda-feira, pra fechar, próxima semana tem Jets e Falcons. Acho que eu já falei bastante, né? Pra quem não tinha assunto pro início do podcast, eu acho que já quebrou bastante o gelo. Já consegui falar de alguns destaques que eu me recordo de ter visto nessa primeira semana e que eu vou ficar de olho nessa segunda semana também. Antes de mais nada, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, _futebolista. Assine esse podcast, seja no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Procura lá por Fantasy Futebolista ou no link da bio lá no nosso Instagram, que tem vídeo toda semana. Tô fazendo alguns shorts também pra dar uma divulgadinha maior. Batemos 300 inscritos hoje. A ideia é conseguir angariar mais inscritos durante a temporada, já que a gente vai ter lives que serão os podcasts, né? Vai ter essa live para ter essa interação também com a galera, e provavelmente eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho do conteúdo que ia lá pro Instagram. Vai ter conteúdo no Instagram, mas vai ter só uma préviazinha. O grosso mesmo do conteúdo vai ficar aqui nas lives, aqui nos podcasts. Certinho? Bora falar então dos Sleepers para 2022. Aqui eu vou falar de 12 caras, né, que, assim, eu teria até mais jogadores. Pode ser que eu até fale de mais algum mais à frente, mas eu tentei tirar, assim, aquilo de melhor, aqueles caras que eu mais estou de olho e que condizem com a situação de Sleeper pelo seu ADP, porque é onde hoje normalmente esses caras estão sendo aí escolhidos, né, nas ligas de fantasy por aí afora. Vamos começar falando de Matt Ryan. Começar pelos quarterbacks, depois eu vou passar por running backs, wide receivers e tight ends. O Matt Ryan, que atualmente ele está com um ADP de 143, isso aí é final da 12ª rodada. Atualmente quarterback 22, quase fechando aí a segunda leva de quarterbacks, pensando numa liga de 12 times, que é o padrão que eu vou utilizar aqui. O Matt Ryan, que já foi um grande destaque, né, do nosso Fantasy Football, já esteve entre os melhores aí da posição anos atrás, né? Já há 2 anos já não vem fazendo atuações tão boas lá pelos Falcons, até terminou mais ou menos, bota aí, o ano passado ele terminou em 20º, antes disso ele tinha terminado em 12º, ainda era um quarterback 1, antes disso, em 2019, quarterback 10, e ele teve aí 2 temporadas como quarterback 2, em 2016 e 2018, né? Outras temporadas também, 7º, 6º. O retrospecto dele é bem favorável. E agora com um novo elenco, com outros jogadores, com, vamos dizer, o seu Julio Jones, o Michael Pittman. Não levem isso ao pé da letra, né? Mas assim, é um wide receiver muito melhor do que ele teve no ano passado, né? Ele teve... A oportunidade do ano passado era do Russell Gage, que para alguns ainda é um sleeper nessa temporada, mas eu não vejo ele próximo disso, o Russell Gage no caso. O Matt Ryan é um cara que, para quem quer fazer um stackzinho aqui com o Michael Pittman, é muito fácil de fazer, é muito barato, né? Porque tu consegue pegar o Michael Pittman ali, sei lá, numa 3ª, 4ª rodada, até 4ª rodada às vezes ele sobra em ligas de 12 times, e depois deixar correr e lá na frente pegar o Matt Ryan, que com certeza, se a conexão deles funcionarem, tu vai ter acertado em cheio aí e vai ter outras posições muito boas também no seu elenco, garantindo aqueles pontinhos para lá de interessantes no nosso fantasy. Seguindo, um outro quarterback, né, eu vou trazer 2 quarterbacks, tá? Tem outros nomes que eu podia estar trazendo, mas eu trouxe os meus 2 preferidos, que é o Tua Tagovailoa. Já falei bastante dele aqui, é um cara que ainda não teve destaque, né? Para ter uma ideia, ele terminou em 31º na sua temporada de calouro e terminou em 26º na sua segunda temporada no ano passado. Esse ano é o vai ou racha, né? Esse ano ou dá tudo certo ou dá tudo errado. E se for uma média, quem sabe a gente coloque ele no tudo errado também. Porque o ataque, ele tem uma comissão técnica nova. É um ataque remodelado. Um coordenador ofensivo que veio do San Francisco 49ers, que sabe trabalhar com quarterbacks medianos, né? Vamos dizer medianos, sobre o Jimmy Garoppolo. Mas que com o Tua ele tem um cara que foi escolhido para ser o franchise quarterback, né? Para ser o cara da franquia. Só que ele não conseguiu aí mostrar
que ele é o quarterback da franquia. Agora, chegou Tyreek Hill para dar essa ajuda, isso com certeza vai ajudar ele, né? Ele tem Tyreek Hill, Jalen Waddle, que é um excelente segundanista, Mike Gesicki, que vai jogar com a franchise tag, se eu não me engano. Tem os running backs que chegaram, Chase Edmonds, Raheem Mostert, que são bons recebedores. Então, não, assim, eu não sei como é que é a linha ofensiva, né? Não é algo que me chamou a atenção e eu também não pesquisei a respeito da linha ofensiva. Mas os skill players desse ataque são sensacionais. Não tem desculpa para um Tua Tagovailoa não terminar no top 12 nessa temporada. E eu falo assim enchendo a boca para falar. Eu prefiro, num caso de aposta, o Tua Tagovailoa entre ele e o Matt Ryan, pela questão do teto. Eu acho que o teto do Tua ele é bem maior. Agora o piso do Matt Ryan talvez seja um pouco mais confortável para quem não quer apostar tanto. E também o Tua atualmente é um cara que está saindo mais cedo que o Matt Ryan. Ele sai ali no início da 10ª rodada. Ou seja, ele é o quarterback 16 a sair da board num ADP de 120, né? 10ª rodada tá barato, né? Para um quarterback tá barato. Tu vai escolher de repente outro antes, mas se por acaso ainda tiver jogadores interessantes e você for deixar passar, o Tua, na minha opinião, é uma ótima opção para quem faz late round quarterback. Outro cara, assim, só para citar, que eu acho interessantíssimo por esse teto, por essa possibilidade, é o Justin Fields. Mas aí vai depender, eu acho que ele é quem mais tem que fazer esforço desses três, por isso que eu não vou encher tanto aí a bola do Justin Fields, né? Vou botar minha mão, se é pra mim me queimar, deixa eu me queimar com o Matt Ryan e Tua, não quero aí ser incendiado pelo Justin Fields. Passando para os running backs, né? Um deles é um tanto quanto polêmico, né? É um cara que talvez ele esteja aqui na minha zona de sleepers pelo fato de eu nunca ter sofrido nas mãos dele, nunca foi um cara que me chamou tanta atenção, mas que nesse ano pelo valor tá me chamando a atenção, que é o Clyde Edwards-Helaire, atualmente running back 27 a sair da board, com ADP de 61, isso dá início de 6ª rodada, tá? Início de 6ª rodada. Assim, eu só coloco ele como sleeper e como uma opção de ter no elenco pela possibilidade, né? Ele foi escolhido para isso, ele vai ter mais um ano com essa possibilidade. O preço que era pago por ele antes eu acho que era muito alto, mas que uma 6ª rodada por ele, início de 6ª rodada, tá mais do que suficiente, né? Tá mais do que interessante. Ele que tem um retrospecto que no primeiro ano ele até foi bem, entre aspas, né? Porque ele estava sendo escolhido para ser um running back 1, ele terminou como um running back 2 na posição número 21 em standard, 22 em PPR. No ano passado ele teve mesmo o número de touchdowns, mas o seu número de corridas foi bem menor e o número de targets também. Isso acabou atrapalhando bastante. Ele teve um touchdown a mais, inclusive no ano passado, aéreo, do que em 2020, mas acabou lá em 38º em standard e 45º em PPR. Então é muito baixo, muito baixo. O interessante seria se ele recebesse mais bolas aéreas, né, para pelo menos ter um piso um pouquinho maior e ele ser uma oportunidade boa aqui. Mas na 6ª rodada, nós estamos falando aí de um cara que, se você fez um zero running back, é um cara que você pode pensar na 6ª rodada em pegar. Ou se você foi de elite running back, quer ter ele como seu running back 2 e depois escorar ali um outro jogador aqui que eu vou trazer como sleeper também para dar um reforço a mais, eu acho bem válido, eu acho bem interessante. Por isso que eu tenho o Clyde Edwards-Helaire aqui, que ainda tem só 23 anos, então ele ainda tem aí uma lenha para queimar. Resta saber se ele vai queimar essa lenha ou ainda vai enganar a gente no Fantasy Football. Na sequência, outro running back, esse Rashad Penny, running back 30, atualmente com ADP 81. Isso quer dizer aí 7ª final, quase final de 7ª rodada para o Rashad Penny, que é um cara que todos os reportes falam que ele será o running back número 1. E aquela questão do Kenneth Walker que eu comentei antes vem corroborando para isso, né? Agora, colaborando ou corroborando? Talvez as duas coisas falem a mesma coisa, mas eu acho que não. Mas enfim, é um jogador que teve sua melhor temporada na temporada passada, inclusive, né? Acabou em 31º em Standard, 41º em PPR. E ele teve um destaque mais pro final, né, da temporada. Ele não foi tão bem utilizado, estava machucado. Mas no final da temporada ele terminou. Semana 17 ele teve 25 carregadas. Semana 18 ele teve 23 carregadas.
Ele terminou ali fazendo, nas últimas 3 semanas, quem tinha o Rashad Penny numa final de Liga Half PPR fez 31,5 pontos. As informações trazem de que ele será o running back número 1 no início da temporada. Por isso, ele é, assim, um dos meus alvos. Todos que eu vou falar aqui são meus alvos principais, mas assim, o Clyde Edwards-Helaire não. Mas, se tu me dissesse assim, tu prefere pegar o Clyde Edwards-Helaire no início da sexta ou o Rashad Penny aí no quase na sétima? Eu prefiro o Rashad Penny lá pela quase na sétima não, quase na oitava, final da oitava pra sétima. Eu tô com meus números aqui, eu vou fazer diferente, porque senão eu vou acabar me embananando. Porque eu fiz aqui o cálculo, e aí eu começo a ler, e aí eu leio uma coisa, e aí não é bem aquilo, né? Aí, agora ficou mais fácil de eu me enxergar aqui. O Rashad Penny, ali quase no final da sétima rodada, pra mim é um nome excelente para se apostar, principalmente quem fez zero running back. Não tenha dúvidas, vale a pena a tentativa, que a gente tá falando numa oitava rodada, quase oitava rodada, final da sétima. Cara, já passou, tu já montou um elenco, né, praticamente. Tu já tem um elenco bem formado, a não ser que tua liga tenha um roster muito grande. Mas mesmo assim, é um valor excelente aqui nessa altura do draft. Seguindo, temos outro running back chamado Cordarrelle Patterson, atualmente o running back 43. Ele tem um ADP de 88 e está saindo ali entre o início e a metade da oitava rodada. Então, por mais que seja um pulo do running back 30 para o 43 do Penny para o Patterson, a gente está falando de 13 posições de diferença, mas a gente está falando de pouca diferença de rodadas. E numa dessas, tu pegou ele ali no final da sétima, o Penny, tu consegue pegar o Cordarrelle Patterson no início da oitava. Né? São dois jogadores que, novamente, para quem fez zero running back, é bem interessante. O Patterson, que no ano passado foi o 9º em PPR, o 12º em Standard, e teve aquele início fantástico, né? Depois ele teve uma queda lá no final da temporada, mas ainda assim é um cara que, por exemplo, na semana 12 contra Jacksonville... Nossa, começou a falhar minha voz aqui. Jacksonville, ele teve 26 pontos e meio, né, em half PPR. É um cara que ajudou bastante, né? Ele teve uma conexão boa com o Matt Ryan, precisa ter uma conexão com o Marcus Mariota. Há quem tenha dúvidas. Eu julgo dizer que quem pega o Cordarrelle Patterson teria que pegar o Tyler Allgeier também. Não, eu agora lembrando um pouquinho, eu até vi o Allgeier jogando na pré-temporada, não me chamou tanta atenção. O Damian Williams me pareceu melhor, mas Damian Williams é outro veterano, né? E o Patterson tá com 31 anos nesse momento. Mas, dadas as situações, no ano passado ele foi um grande destaque, que era um cara nem draftado, né? Ele foi o nosso waiver do ano, o prêmio waiver do ano aqui, na minha indicação. E que nesse ano, no início da oitava ali, metade da oitava rodada no máximo, é um outro cara que vai fazer teu elenco mais forte se você escolher ele. Então, pra mim, é um dos candidatíssimos aqui a sleeper. E pra fechar a posição de running back, né? Esse era a figurinha carimbada. Esse quem me conhece já sabe quem é esse cara. Eu dou uma dica, é um calouro. Falei bem dele lá no início do podcast. Dameon Pierce, atualmente running back 47, um ADP de 123. Isso quer dizer que ele tem saído entre o início até a metade da 11ª rodada. Esse ADP provavelmente já subiu, tá? Porque na prática, ele tem saído bem antes, né? Ele tem saído bem antes disso, pelo menos é o que eu tenho visto nos drafts por aí. É um cara que tem tudo para ganhar esse backfield, né? Eu não vejo o Marlon Mack... O Marlon Mack que eu vi em campo na pré-temporada é o mesmo que eu vi lá nos Colts. É um cara que é engessado, ele já não... Ele teve um início até bom, aí teve a lesão de Aquiles e a gente tem um retrospecto ruim para jogadores que voltam de Aquiles, por mais que eu confie um pouco no K-Makers, que também parece não estar 100% saudável. Mas, falando em Dameon Pierce, quando eu fiz o perfil dele, eu gostei muito do perfil dele. Eu achei bem interessante o perfil dele, entrando na NFL. E quando ele entra num backfield como o do Houston Texans, que é bem como é que eu posso dizer assim, bem precário, né? Bem humilde esse backfield dos Texans, eu vejo um calouro com uma fome enorme de chegar na NFL com o pé na porta
e que um cara que daqui a pouco vai estar em campo aí fazendo mais de 15 corridas por jogo. E, cara, isso é sensacional. O meu único receio é ele trabalhar numa espécie de comitê com o Marlon Mack, com o Rex Burkhead, com o outro cara que me fugiu o nome, eu não vou lembrar. Aparece aqui, deixa eu ver. Cadê? Nem tá mais aparecendo. No roster do Sleeper nem aparece. Tá aparecendo só eles três. Tá Marlon Mack como primeiro, Damian Pierce segundo, Rex Burkhead como terceiro. Eu coloco o Damian Pierce à frente deles, mas eu não duvidaria de um Rex Burkhead entrando num terceiro down, um Marlon Mack entrando numa situação mais pesada, questão da experiência e tudo mais. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu apostaria minhas fichas, e tenho apostado minhas fichas no Damian Pierce, e eu indicaria muito você a fazer o mesmo. Certo? Bora passar para wide receivers agora, começando com um cara que eu gosto muito, muito mesmo, que é o Adam Thielen. Atualmente aí com 31 anos, Adam Thielen, o jogador do Minnesota Vikings, wide receiver número 31, atualmente com ADP de 72, e isso quer dizer que ele está saindo ali no início da sétima rodada, final da sexta, início da sétima rodada. É um cara que, eu já falei isso aqui algumas vezes, tá? Vamos pegar o histórico dele. 2018 terminou em sétimo em Standard e PPR. 2020 terminou em sétimo em Standard, décimo em PPR. No ano passado terminou em 27º. Ok, só que ele se machucou. E tu sabe em que posição que ele estava até se machucar? Já falei aqui, né? Quem já ouviu tá aí na cabeça. Sétimo, exatamente. Até a semana que ele se machucou, ele era o sétimo wide receiver em pontos totais. A gente tinha Justin Jefferson e Adam Thielen voando na temporada. Ele terminou ano passado com 10 touchdowns, cara. É muita coisa. Na temporada de 2018 ele terminou com 9, aquela que ele foi sétimo em PPR e em Standard. Claro que ele teve um volume bem maior do que em 2020, por exemplo, e que ele estava tendo no ano passado. Mas ele ia terminar com um volume excelente, muito bom mesmo. E eu acho que ambos podem conviver, tanto ele como o Justin Jefferson têm a capacidade de conviver junto com o Kirk Cousins, que é um quarterback que a gente sabe, não é um super quarterback, mas é um cara que mantém o volume dos seus wide receivers. E confia muito no Adam Thielen, é um ótimo alvo na red zone. Pro time dos Vikings, que nesse ano vai ter também provavelmente o terceiro. Quem tá hoje é o KJ Osborne como terceiro. Não, é um cara que me chama muita atenção. O Irv Smith Jr. atualmente é o número 1, mas se eu não tô enganado, ele andou quebrando o dedo, né? Isso aí, ele quebrou o dedo nos training camps. Então, cara, o dedo para um wide receiver é uma ferramenta de trabalho, né? Não tem como negar isso. Agora, que o Adam Thielen tem uma possibilidade boa, se mantendo saudável, eu diria que a gente pode ver aí a dobradinha Justin Jefferson e Adam Thielen entre os 12 melhores. A gente tá falando de um cara aqui que tá saindo na sétima rodada, é muito barato mesmo. Outro jogador, outro veterano que eu gosto bastante pra esse ano é o Robert Woods, atualmente wide receiver 40, porque ele trocou de time, né? No ano passado ele não era tão baixo. Atualmente o número 100, exatamente o número 100 em ADP, a gente tá falando ali de início para metade do 9º round. Os reports dos Titans dão que ele será o wide receiver 1, e tem um report de hoje, inclusive, dizendo que ele vai jogar na semana 1. Ele que no ano passado vinha jogando, não vinha tendo um grande destaque, né? Até porque o destaque no ano passado na equipe dos Rams foi o Cooper Kupp, né? Mas ele vinha tendo até uma temporada honesta, dá pra se dizer assim, bem honesta. Não aquilo que se esperava, porque se esperava que ele fosse o wide receiver número 1, mas nesse ano ele tem a possibilidade. Ele tem na minha opinião, um grande adversário dentro do seu elenco, que é o Treylon Burks, o calouro, que veio para substituir o A.J. Brown. Com o A.J. Brown lá, ele nem seria meu sleeper aqui, tá? Mas, sem o A.J. Brown lá e com um calouro que, na minha opinião, é um bom nome, mas a gente tem um Robert Woods que é o veterano da equipe, é um alvo confiável em um elenco que a gente sabe que não é um elenco que vai ter um volume muito alto no jogo aéreo. Ele tem o Derrick Henry, o jogo se baseia no jogo corrido, mas abre espaço para o jogo aéreo, e o Robert Woods é um cara que sabe muito bem encontrar espaço dentro do campo. Então, para mim aqui, é um cara que, saindo ali na 9ª rodada,
tá valendo, e tá valendo bastante ter ele no elenco aí como uma opção. Agora vamos tentar buscar o teto. Eu vou trazer 2 jogadores aqui, Adam Thielen e Robert Woods, são 2 jogadores que, na minha opinião, eles podem te dar um piso interessante. Agora eu vou falar de 2 jogadores que podem te dar um teto absurdo, e são 2 calouros. Um deles do Dallas Cowboys, o Jalen Tolbert. Sempre que eu falo nele eu me lembro do meu parceiro André Amaral, lá do Brasil Fantasy Football, do The Playoffs, que ele me falou do Jalen Tolbert lá na draft season. E quando eu fui fazer o perfil dele, eu não tava dando tanta bola assim, né? Eu fui um cara que sempre confiou, que sempre não, né? Que gosta muito do Michael Gallup, gosta do talento do Michael Gallup. E só que a questão é que o Michael Gallup está machucado e não vai jogar a semana 1. Agora, quem vai ter oportunidade? Jalen Tolbert. E quando eu fiz o perfil desse cara, ele me chamou atenção muito positivamente aquilo que eu levantei de informações sobre ele no college. Então, pra mim, é um cara que chega pronto pra NFL, que ele chega com um caminho aberto pra ser wide receiver 2. Tem gente que até me pergunta dos outros wide receivers do elenco, Noah Brown, Dennis Houston, Brandon Smith, James Washington. Cara, TJ Vasher, inclusive, teve uma pergunta esses dias atrás nos stories lá. Eu tô com perguntas abertas, tá? Toda draft season até começar a temporada. Perguntas todos os dias lá, eu vou respondendo sempre que eu abro elas, tá? Sobre draft, sobre NFL, sobre fantasy, sobre pizza. Pode perguntar. Por mais que seja sobre NFL, um samba lelê também às vezes é engraçado. Uma das premissas desse podcast, você sabe que eu tento levar um pouquinho mais na boa, porque a gente precisa um pouquinho de alegria no nosso dia a dia também. A gente sabe que chegando mais próximo de vocês, a gente consegue às vezes tirar umas risadas aí falando algumas bobagens. Sempre com respeito, claro. Um cara me perguntou quem que eu preferia, se era acho que não era o Noah Brown, ou era o Noah Brown e o TJ Vasher, ou era o Dennis, acho que era o Dennis Houston e TJ Vasher, 2 wide receivers dos Cowboys. Quando o cara me mandou, eu disse pro cara, eu não cubro IDP. Eu não fazia ideia que eles eram wide receivers. Eu simplesmente não cubro IDP, o cara me mandou, isso eu postei lá, né, e o cara me mandou, esses caras são wide receivers, eu disse, ai meu Deus, que vergonha. Mas eu não dou bola pra esses caras. Pra mim tem 3 caras que me chamam a atenção desse corpo de wide receivers, né? Um outro recebedor seria o Dalton Schultz, né? Ou o Tony Pollard. Mas eu tô de olho em CeeDee Lamb, em Michael Gallup e em Jalen Tolbert. Não nessa ordem, né? Michael Gallup como um terceiro nesse elenco, pela questão da lesão. Então o Jalen Tolbert é um cara que eu tenho saído de tudo que é draft que eu consigo. Inclusive é outro cara que tá subindo bastante, porque a gente aqui no Brasil tá levantando a moral dele pra caramba. E justo, né? Justíssimo, não vejo por que não. E o outro cara, o outro wide receiver que ganhou aí os holofotes porque ele teve um primeiro jogo interessante, todo mundo tá de olho no Green Bay Packers para ver quem será o substituto do Davante Adams. Não, ele não é o Davante Adams, ele não é o novo Davante Adams, longe disso, né? Só que ele tem competição também. Resta saber se ele vai conseguir competir ou não. É o Romeo Doubs, 22 anos, chegando na NFL agora, o calouro. Ele que é eu não cheguei a falar do Jalen Tolbert, né? O Jalen Tolbert atualmente é o wide receiver 65, ADP de 172. A gente tá falando de 15ª rodada. E o Romeo Doubs logo depois, o wide receiver 69, ADP de 186. E a gente tá falando da metade da 16ª. Então o Jalen Tolbert um pouquinho à frente e o Romeo Doubs depois. Aqui tudo vai variar também da tua expectativa. Eu não julgo quem pega o Romeo Doubs antes do Jalen Tolbert. Depende muito do elenco. Se eu tenho um elenco que eu tô precisando achar um wide receiver 1 o mais longe no draft, coisa que eu faço, por exemplo, com o Kenny Golladay da vida, que não tá aqui, mas seria uma outra opção de sleeper que eu tô dando tiros aí no escuro no final nem tanto no final, né, porque o ADP dele tá um pouquinho mais alto. Se eu tô buscando um cara pra ser meu wide receiver 1, eu vou no Romeo Doubs, eu não vou no Jalen Tolbert. Agora, se eu tô buscando um cara pra fazer parte do elenco, pra que se estourar como wide receiver 2 pode ser um flex bem importante no meu time, eu vou no Jalen Tolbert. Falando no Romeo Doubs, é outro cara que quando eu fiz o perfil dele, cara, eu adorei o perfil dele, assim, eu achei um cara que tem uma alta possibilidade de estar bem na NFL. Tem que melhorar algumas coisas, mas que tem um caminho aberto, né?
Isso ajuda, isso é o caso. Até o Dantas me mandou essa semana aqui 2 nomes de final de draft. Assim, 2 nomes. E eu soltei Romeo Doubs e Damian Pierce, que são atualmente meus nomes, um running back e o wide receiver, que mais me chamam a atenção, que eu mais estou interessado em ver em campo, que eu mais estou ansioso para ver e que eu mais espero pro Fantasy, assim, que possam dar um salto em relação às suas atuais posições e principalmente aquela posição que eles estavam lá atrás, né? A gente falava em Romeo Doubs saindo numa 3ª rodada, até 4ª rodada de Liga Dynasty. Um Damian Pierce saindo na 2ª. Então o James Cook saía na frente do Damian Pierce. E eu não vejo o James Cook à frente do Damian Pierce por aqui. Falando nele, ele até teve em campo, né? Mas não me chamou tanta atenção assim também. Não achei ele tão interessante, pelo menos nesse primeiro momento. Agora sim, seguindo, pra fechar, tight ends. E depois no final eu vou trazer os nomes que vocês mandaram. Mandei de surpresa, né, nos stories, pra vocês me falarem aí nomes que são sleepers pra vocês. Depois eu vou ler quando eu terminar aqui os tight ends. Um deles também não é... Os dois, quem me ouve aí já sabe quem eu vou trazer, né? Quem acompanhou mocks que eu fiz e tudo mais, são caras que eu sempre tava de olho. Um deles, o tight end Albert ou Craig Bunão, o nosso Albertão, Albert ou como preferirem. Atualmente tight end 14, um ADP de 140. Isso a gente tá falando de depois da metade da 12ª rodada. Então ali pela metade, um pouquinho depois da metade da 12ª rodada. É um cara que, já falei isso 1000 vezes, né? Ele acordou como tight end reserva do Drew Lock e foi dormir como tight end titular do Russell Wilson. Isso sem sair do time, sem sair dessa casa, né? Ele literalmente levantou da cama e ele dormiu na mesma cama de noite com um cenário completamente diferente da sua carreira. Então ele vai ter oportunidade. A gente teve uma lesão do Tim Patrick que tirou ele dessa temporada, tá fora da temporada, que também vai ajudar no Albert O. Coigbunan. Eu acho que esses alvos que provavelmente iriam pro Tim Patrick podem ir pro Albert O. E além do Courtland Sutton, que pra mim é o wide receiver 1, e pelo que eu tenho visto a maioria dos reports, dos reports e também dos analistas, colocando o Sutton como número 1 e o Jeudy como número 2 desse ataque. Fora a questão de que os running backs podem atuar também como recebedor. Mas é um cara que tu consegue até inclusive fazer um triplo stack com o Albert O, né? Pegar o Russell Wilson, pegar Courtland Sutton ou Jerry Jeudy e pegar o Albert O também. Na temporada passada ele tinha o Romeo Doubs por lá. Eu li Romeo Doubs aqui, eu queria falar Noah Fant. Ele tinha o Noah Fant por lá, então ele não teve tantas aparições, né? Ele teve 40 targets no ano passado, mais do que o dobro do que ele teve na primeira temporada dele. Terminou como tight end 30, né? Teve 2 touchdowns na temporada. E assim, vai tudo depender do volume que ele vai receber. Atleticismo ele tem. Então agora, resta saber se a conexão vai funcionar. Mas a questão da oportunidade está ali pro Albert O. E um outro cara, esse para mais de fim de draft, mas que eu já vejo a galera também de olho nele, né? Eu acho que eu vou fechar a página. Porque eu acabo falando um monte de gente que depois eu me ferro nos drafts. Porque eu acabo soltando todos os segredos aqui. É o tight end Hayden Hurst, atualmente tight end 25 do Cincinnati Bengals. Um ADP de 221, é o ADP mais à frente aqui de todos os nomes que eu venho trazer hoje. A gente está falando de 19ª rodada. Isso se seu draft tiver 19 rodadas em redraft, né? É um cara que deve sair, inclusive, não draftado. Mas que, como eu disse, o ADP dele vem crescendo, principalmente porque estão enxergando que, bom, um ataque bom, né? O ataque do Joe Burrow, o ataque dos Bengals, chegou na final no ano passado, chegou no Super Bowl. Quase falei final do Super Bowl, né? Vocês perceberam. quase, mas não saiu. Eu tive que falar para vocês poderem dar risada um pouco. Ele teve uma temporada até interessante quando ele estava lá na Atlanta Falcons, né, recebendo touchdowns. Teve um ano com 6 touchdowns pelos Falcons, quando ele se transferiu de Baltimore para lá. Terminou em 9º em PPR, 11º em Standard, e criou-se uma expectativa no ano passado nele. Só que não se concretizou, e ele acabou indo lá para o Cincinnati Bengals, que tinha o CJ Uzomah no ano passado. Vamos ver os números do Uzomah, só para a gente ter uma ideia. A gente tem um comparativo que o Uzomah agora está nos Jets. O Uzomah no ano passado teve 63 targets, 5 touchdowns, terminou em 18º em Standard. Isso que o CJ Uzomah, ele teve
altos e baixos, né? Por mais que ele estava em campo por um certo período, ele era um cara que tinha diversos problemas com drops, inclusive. E isso acabou que o time acabou deixando ele sair e ele hoje está nos Jets, sendo então aberta essa possibilidade para o Hayden Hurst, que está simplesmente sendo não draftado nos drafts por aí afora, mas que tem um quarterback bom. Ok, tem Ja'Marr Chase, tem também o T. Higgins, tem Tyler Boyd por lá, tem Joe Mixon, tem muitas bocas para alimentar. Mas se você escolheu fazer um punting tight end, esquecer que existe tight end no seu draft, inclusive amanhã sai um vídeo no mock draft, 12 times, nessa quinta-feira sai, que eu fiz, já vou dar spoiler para vocês aqui, para vocês depois assistirem. Eu não peguei nenhum tight end no draft. Eu tinha a oportunidade de pegar o Hayden Hurst no final, a CPU me pegou ele, né? E acabei ficando sem o Hayden Hurst. Mas não teve nenhum problema, porque eu simplesmente disse, quer saber, eu vou apostar em outros jogadores, que aí eu vou deixar vocês verem lá, vai ficar exclusivo em vídeo. E eu vou postar só os jogadores lá no Instagram também. Putz, não devia ter falado isso. Vai ficar só em vídeo, tá, pessoal? Enfim, eu falei de uma estratégia que eu gosto de fazer em final de draft. Não tenho problema em sair sem tight end. Sem quarterback, eu acho que não é tão válido mais, tá? Mas sem tight end não acho um problema. Sem kicker, sem defesa, quando tem kicker e defesa. Nesse caso eu fiz sem kicker e defesa. Porque, cara, tu consegue fazer streaming. Tu não precisa ter ali. Os melhores já saíram. Não tem porquê tu ir atrás de um jogador só pra fazer elenco e tu deixar passar um outro jogador que tem um potencial grande. Inclusive que nessa pré-temporada pode aumentar o seu potencial. E você daqui a pouco deixou ele lá nos waivers. Alguém foi lá e pegou. Dropou um cara que realmente o cara pegou sem querer. Pegou no oba-oba e não vai nem utilizar. Então são estratégias que a gente faz. Eu vou dar um segundinho aqui. Eu vou tomar uma água que minha garganta secou já. E eu vou abrir os nomes que vocês trouxeram lá pelos stories. Um segundo. Acabei nem tomando água, porque eu lembrei da confusão que ia dar com duas cachorras aqui, com duas dogs, que estão esperando terminar esse podcast pra comerem. Então elas estão aqui, tem uma que tá me mordendo. Se vocês me viram às vezes um pouquinho longe do microfone e deu pra perceber que eu tava me movimentando. Inclusive tava longe do microfone agora também, porque eu tirei ele da orelha. Agora eu reposicionei aqui, tá tudo certo. Era porque alguém tava me mordendo, eu tava segurando pra mim não gritar aqui, porque o dentinho de filhote, como é enjoado, né? Como consegue rasgar. Mas vamos falar de NFL, vamos falar dos nomes aqui. Não dei muito tempo, devia ter aberto mais cedo, eu me lembrei quando eu saí do trabalho. Vou abrir uns stories ali pra gente poder ver o que a galera, quem são os caras que a galera tá achando que é sleeper, tá apostando como sleepers. E aí não deu tanta gente assim, mas vamos falar daqui dos nomes, né? Devia ter aberto mais cedo. Juan.dsn mandou aqui, sempre participando, um abraço. Devante Parker, Damian Pierce, Irv Smith Jr. e Kirk Cousins, né? O Devante Parker é um cara que eu particularmente não tô tão dentro. É claro que é um cara que tá com um valor bem baixo e que se der certo ele pode ajudar bastante, principalmente numa casa, numa posição de draft, na minha opinião. Damian Pierce, falamos aí. Irv Smith Jr. também comentei no podcast que ele quebrou o dedo, isso me tirou completamente a vontade de apostar nele nesse ano. Já não era muito grande, tá? vou confessar que já não era muito grande. E o Kirk Cousins pra mim é um grande nome, né? Esse eu já nem trato ele como sleeper, eu trato ele como um cara pro fantasy ali, pra você que deixou passar aqueles jogadores de elite, você poder pegar um cara que vai te dar um piso muito bom na temporada, e se conseguir fazer um stack ali com o Justin Jefferson e o Adam Thielen, melhor ainda, um dos dois, né? Não os dois, por favor. Luiz Oliveira 4, na verdade o 4 é do Oliveira, né? Não é Oliveira 4. Ele mandou aqui, Albert Ozklajdzbskarlobsnam. Eu acho que foi isso. É o nosso Albert O, né? Já falei dele aqui também. Mais um nome aí, temos mais adeptos do nosso Albertão aqui como sleeper. O Dantas mandou aqui a Zaya Pacheco. Cara, eu falei que não vi muito de Chiefs, né? Eu vi o Isaiah Pacheco em campo e eu gostei dele. Eu gostei mais do que eu gostei quando eu fiz o perfil. Eu achei ele explosivo,
eu acho que ele pode colaborar naqueles lances que o Tyreek Hill fazia, dadas as proporções, claro, né? Mas aquelas jogadas em que o Tyreek Hill tinha aqueles one cuts, lateral de campo, passes em screen, esse tipo de lance, alguma jogada própria para ele entrar, como o Rondale Moore fez no ano passado, por exemplo, com os Cardinals em algumas ocasiões. E agora vocês devem estar notando que eu estou variando minha voz aqui, porque eu estou sendo engolido pelo filhotão aqui. 4 meses de puro terrorismo aqui da Zelda, né, Zelda? Chega, calma. Enquanto que a Pique, minha veinha já, 8, 9 anos ela tem, sempre foi tri de boa, nunca fez um ai. Tá aqui olhando apavorada e tá odiando que a gente trouxe uma cachorra pra casa. Mas seguindo, a Zaya Pacheco, né? É um cara que eu tô fora do hype, cara. Não sei, eu quero ver mais, tá? É um cara que eu vou dar a oportunidade de ver mais dele nas próximas 2 semanas de pré-temporada. Isso se ele jogar na semana 3. Que eu acho que essa segunda semana aqui vai ser um pouco mais interessante pra ver esses jogadores. Mas eu confesso que não é um cara que eu busco tanto. Eu tenho outros nomes ali que eu chego e depois disso, como o Rashad Penny, como o Patterson, como o Algier, por exemplo, eu não tô tão dentro do Pacheco. De repente é porque eu tô dando uma oportunidade pro Clyde Edwards-Helaire mais à frente. Pode ser um pouco disso também. E porque tem o Ronald Jones por lá, né? Tem o Jerick McKinnon também, mas esse descarta. O Ronald Jones é um cara que, por mais que tenha 1001 bandeiras vermelhas sobre a cabeça dele, ele tinha tudo para começar a temporada passada como titular. O que aconteceu depois de uma temporada de 2020 boa, final principalmente, que ele foi melhor utilizado que o Fournette, inclusive? Não faço ideia do que aconteceu. Sinceramente, não faço ideia. O Lucas Stanford mandou aqui o Likely, o tight end do Baltimore Ravens, que também ele teve uma jogadinha bem engraçadinha, botou o pessoal para dançar. Acho que ele quis dar um corte a mais do que ele precisava, mas ele tá em tempo para fazer esse tipo de coisa, né? Ele é um calouro. E eu gostei da movimentação. O que eu não gosto do Likely é o fit. É terrível o fit lá nos Ravens. Se ele caísse num time que desse mais oportunidades, de repente, pra posição de tight end, que não tivesse um tight end tão bom como o Mark Andrews por lá, cara, eu estaria provavelmente muito nele aqui, né? Assim como eu também não tô no Greg Dulcich, que é o tight end lá dos Broncos, eu tô mais favorável ao Albert O do que ao Dulcich, por acreditar aí no Albert O e por acreditar, no caso do Likely, acreditar muito mais que o Mark Andrews vai ter mais uma temporada, se não tão boa como no ano passado, mas vai ali se manter dentro do top 3 da posição. O Igor Gabriel mandou aqui Debo ou Lamb. Eu acho que só alterou, eu acho que o Debo ou Lamb era na outra caixinha de perguntas, né? Se eu escolheria um ou outro, mas já aproveitando, já que eu não vou responder isso lá, vou responder por aqui. Eu prefiro o Debo, cara. Eu tô um pouquinho acima do Debo, principalmente depois da renovação, né? Deu uma confiança maior. Mas ele não vai cair tanto do que ele fez no ano passado. Ainda mais que vai ter um Trey Lance que, ao que tudo indica, ao que todos falam, né? Vai estourar esse ano. Então, a comissão tá dando a chance pro Lance também. E o Debo é o principal recebedor desse elenco. Eu não vejo o Brandon Ayuk, não gosto do Brandon Ayuk, já apostei muito nele, já me dei muito mal. Pra mim, esse é o cara do ataque, é o Debo Samuel. Assim, e o George Kittle, na verdade, é o cara se ele se manter saudável. Mas fora ele, é o Debo Samuel. E entre os dois, num draft, se eu tiver os dois na board disponíveis, é a minha chance, minha vez de pegar, eles forem as melhores opções. Não desmerecendo o CeeDee Lamb, longe disso. Mas entre os dois eu prefiro o Debo Samuel. Fechou? Esse foi o nosso podcast sobre Sleepers, exclusivo aqui pro nosso podcast. Então, lembrando a todos novamente, né, assine esse podcast, deixe as 5 estrelinhas onde possível, mande pros seus amigos, compartilhe. A temporada tá basicamente começando, vamos dizer que a temporada de Fantasy ela começa antes com os drafts, né, então é uma das partes mais legais, é a parte mais legal do Fantasy, é justamente a parte dos drafts. E depois zoar os amigos quando ganhar deles. Então, mande pros seus amigos ali. Se inscreva no nosso canal no YouTube também. Vai tá ficando bem legal o conteúdo por lá. Já falei aqui, tô gostando de fazer. Dá um trabalhão, mas
tá ficando bem bacana e vai ficar bem bacana nessa temporada. E siga-nos nas redes sociais também, se você ainda não siga, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, e uma boa sorte pra quem vai jogar a Super League, né? Abri uma Best Ball no sábado e devo abrir mais uma ainda essa semana. Aproveitando, vou firmar o compromisso com vocês. Deixa eu pensar. Amanhã eu vou mandar nos grupos. Quinta-feira vou abrir mais uma Best Ball, tá? E vou participar, tá? Beleza? Mesmo formato de sábado. Então quem quiser participar, vou mandar nos grupos aí da Super League. Fechou? Então tá. Até semana que vem. Amanhã tem vídeo novo no canal. Abraço!